Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos estudar hoje um pouquinho mais sobre a República de Platão, uma obra muito importante dentro da sua filosofia. E vamos aprofundar algumas questões das aulas anteriores, onde nós já iniciamos o estudo sobre Platão. Então, eu quero começar com essa imagem aqui, que essa imagem é uma pintura feita por um artista chamado Rafael. Isso se encontra hoje no Vaticano. E essa pintura, ela retrata os pensadores da Grécia Antiga. Então, o título dessa obra é A Escola de Atenas. E esses pensadores físicos, astrônomos, enfim, que se encontram nessa pintura, contribuíram muito para a forma de pensar do Ocidente, a nossa forma de pensar. Vemos que no centro temos ali os dois principais filósofos da história da filosofia, que é Platão e Aristóteles. Então, assim, Platão está apontando com o dedo para cima e Aristóteles com a mão para baixo. Isso aqui tem muito a ver com a filosofia de cada um deles, né? Então, pela filosofia de Platão, o que nós podemos entender dele estar com o dedo apontando para cima? Nós já estudamos o que é o mundo das ideias para o Platão. Então ele está apontando para cima porque ele justamente acredita que a verdade, o conhecimento está em algo superior, está acima da nossa realidade como nós compreendemos. Já Aristóteles, que é considerado um realista, nós vamos estudar mais para frente, ele aponta para baixo para a realidade tal qual como nós temos. Já Platão acha que a história toda se concentra em algo superior, no mundo das ideias, um mundo que não está tão acessível a nós. Mas que nós vamos ver que não é bem assim. Nós temos como chegar ao conhecimento de ideias perfeitas. Platão segura em sua mão um livro chamado Timeu, que é uma obra de diálogos, né, aquelas conversas entre o Sócrates com algumas pessoas debatendo assuntos de filosofia. E o Aristóteles segura ali em sua mão o livro Ética a Nicômaco, que também é uma das suas principais obras. Seguindo, fazemos uma breve revisão do nosso texto que nós já vimos sobre o mundo sensível e o mundo inteligível quando estudamos o mito da caverna. Então, o mundo sensível, ele é o mundo da caverna, das sombras, das aparências, de tudo que nos engana. Já o mundo inteligível é o mundo da luz, do conhecimento, das ideias, e não da enganação. Se nós formos recordar o mito da caverna, nós vamos lembrar que o homem que estava acorrentado com os demais, ele olhava a sombra na parede e ele via as sombras do mundo lá fora e ele achava que aquilo era a realidade. Mas eram sombras e não a realidade mesmo. Então a realidade está no mundo inteligível. O mundo inteligível significa tudo aquilo que está fora da caverna, o mundo real como ele é. E para chegar nisso é necessário alguns passos. Platão aqui ele separa drasticamente corpo de um lado e alma de outro. Vem daí a ideia de que o corpo é mau e a alma é boa, porque o corpo ele tem características contrárias às características da alma. Já a alma, ela possui acesso a algo que é imutável e imortal. Então, a alma tem a ver com o mundo inteligível. A alma não morre, o corpo morre. Então, o corpo é mau e a alma é boa. O mundo sensível é o mundo imperfeito e o mundo inteligível é o mundo perfeito para o Platão. A obra República é um dos escritos mais famosos de Platão, como eu havia dito. É um dos seus chamados diálogos socráticos. O Timeu, que ele segurava em sua mão naquela pintura, também é um diálogo socrático.
e aqui a República também é um diálogo socrático. Boa parte do livro são diálogos entre Sócrates e outras pessoas sobre os temas relevantes para o Platão. Esta obra foi escrita por volta do ano 380 a.C. Então vejam só, 380 anos antes da nossa era cristã, o que acontece? Platão já estava pensando e discutindo assuntos e, principalmente, ele se debateu nessa obra para responder uma questão. Qual a melhor forma de governar a cidade de forma harmoniosa? Não basta apenas você governar a cidade, mandar dar ordens, criar leis. Basta que exista, é necessário que exista uma harmonia nesse governo. Então, como seria um bom governo para o Platão? Ele começa dizendo que a democracia é um regime ruim. A democracia não tem algo bom necessariamente nela. Por quê? Platão não vê vantagem na democracia, pois para ele seria muito difícil que todos pudessem participar. Além disso, seria muito complicado as pessoas concordarem. Isso geraria muitas discussões e nada seria resolvido. Então a ideia que o Platão tem aqui é de que a democracia gera muito debate e poucas conclusões. As pessoas mais divergem do que concordam. Claro, isso é uma visão antiga de democracia. Nós vamos ver quando chegarmos em algum momento na filosofia contemporânea, estudarmos a democracia para os filósofos contemporâneos e modernos, enfim, nós vamos ver que a democracia nem sempre é concordância, né? É outra coisa, né? Mas para o Platão, como não concordavam, não geravam conclusões, então não era um regime bom. Além disso, o Platão, ele diz que, olha, o Sócrates foi condenado à morte dentro de um regime democrático. Então, a democracia produziu uma morte injusta. Nesse sentido, o Platão está querendo dizer, olha, a democracia não produz coisas boas. Mataram o pobre do Sócrates, inocente, que só queria estudar, enfim, falar que nós devemos ser humildes em questão de pensamento. Quem deve governar, então? Obviamente, quem vai governar será um ser humano. Mas Platão quer descobrir que tipo de pessoa teria habilidade para governar. Quais as qualidades tem que ter um bom governante? Quais as qualidades para eu dizer que esse governo ou tal governo é bom ou mal? Então, o Platão ele se lança a investigar as qualidades humanas. Para isso, vai ser preciso ele estudar o ser humano como um todo. Então, ele pega o ser humano e diz: olha, o ser humano nós podemos dividir em duas partes: o corpo e a alma. São coisas diferentes. O corpo pertence ao mundo sensível e a alma pertence ao mundo inteligível. O corpo nos mantém presos aqui nessa realidade ilusória, o mundo das cópias. Tudo que nós temos, que nós vemos, é cópia da realidade que existe no mundo das ideias. Então, o que acontece? O corpo nos prende ao mundo sensível. E a alma é o que pertence ao mundo inteligível, ao mundo superior, ao mundo perfeito. Então, para nós termos acesso ao mundo perfeito, nós vamos precisar desenvolver a nossa alma, que, segundo Platão, é dividida em três: racional, emotiva, apetitiva, que a emotiva podemos dizer que são as emoções, a racional tem a ver com a inteligência e a apetitiva com a reprodução e a sobrevivência. Então, as três almas em Platão, ou a divisão da alma em Platão, isso aqui independe. O que importa para nós é vermos o seguinte: para ele, nós temos a alma concupiscente ou apetitiva, a alma irascível ou emotiva e a alma racional. A alma concupiscente, ela está situada no ventre das pessoas. Está ligada aos desejos carnais, desejos por alimento e satisfação. Já a alma irascível, ela está localizada no peito da pessoa e vinculada às paixões, aos sentimentos, às emoções, como um todo. A alma racional, ela está
situada na cabeça e relacionada com o conhecimento, com as ideias, com a verdade. Então, vejam só. Na alma concupiscível, ela produz e busca prazer. Experimentamos o sexo, a fome, a sede em geral, os desejos opostos à racionalidade. Já a alma irascível, ela significa o quê? Significa umas emoções que nós temos em nosso peito. Na alma justa, o espírito irascível resiste aos desejos apetitivos, manifestando a coragem de ser bom. Na alma injusta, alinha-se com os desejos concupiscíveis, manifestando a busca pelos prazeres do corpo. Então, aqui eu tenho na alma irascível as minhas emoções. Na alma concupiscível, os meus desejos. Mas eu preciso de uma parte da minha alma, que é a alma racional, que regule e controle as outras duas partes. Porque imaginem vocês o seguinte, eu vejo em minha frente, para quem gosta de bolo de chocolate, que é uma maravilha, você vê um bolo de chocolate, você sente vontade de comer aquele inteiro, né? Mas você sabe que se você comer inteiro, e com o passar do tempo, você vai ter problemas de saúde. Então, se você age apenas baseado na tua alma concupiscível, a alma que busca prazer e desejos, você vai comer o bolo inteiro. Mas aí vem a alma racional e vem governar através do amor ao conhecimento, através da sabedoria, através da filosofia. Então a filosofia está situada na alma racional. Ela discerne, ela separa o que é real e não apenas aparente. Julga o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a alma racional controla, põe limites, freios, tanto nos nossos desejos da alma concupiscível, quanto as nossas emoções da alma irascível. A vida feliz de uma pessoa dependeria da devida subordinação e harmonia entre as três almas. Então é preciso que haja essa subordinação das três almas e uma harmonia entre elas. A alma racional regularia a irascível e esta controlaria a concupiscente, sempre com a supervisão da parte racional. Há, portanto, uma superioridade da parte racional sobre as demais. Para apoiar essa tarefa, Platão propunha duas práticas, que vai ser a ginástica e a dialética. Mas isso nós vamos aprofundar mais para frente agora. O que temos que ficar bem frisado em nossa mente, que precisamos gravar aqui, de que a alma racional ela é superior à alma concupiscente e à alma irascível. Tá? A alma racional ela controla os desejos e as paixões, as emoções. Platão observa que nem todas as pessoas conseguem chegar a ter um autocontrole. Nós também, né? Se a gente for olhar para a realidade, nós vemos que nós e os outros não conseguimos sempre ter um autocontrole. Né? Às vezes você discute com alguém, sente uma raiva, xinga, depois você se arrepende. O que faz você se arrepender? A alma irascível, diria. A alma irascível não, a alma racional, diria o Platão. Você agiu com a alma irascível, você sentiu ódio, raiva, explodiu, né? Teve um descontrole ali, e não teve a capacidade de permitir que a tua razão te controlasse naquele momento. Então, várias pessoas, nós e os outros, não conseguem, às vezes, desenvolver a parte racional da alma. Quem deseja evoluir precisa se educar. Surge daí o termo paideia, tá? Então, o que seria a paideia? É uma palavra bem importante para nós. Paideia significa processo educacional. Então, os gregos viviam a paideia, que para os gregos começava aos 7 anos de idade e ia até os 30 anos. É um sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga. Então, é uma educação integral. Não falamos que alguém vai simplesmente pegar e estudar, só vive estudando. Aí vive só a alma racional, digamos assim. Ou alguém que só faz
a ginástica, que nós vemos aqui, que é uma das partes também, vai ver apenas uma parte. Então, a formação integral do ser humano, a formação integral do cidadão grego, vai ser chamada de paideia. É um sistema de educação que forma de forma ética, tá? Ele controla o comportamento dos seres humanos também. Então, temos o que está incluso nessa paideia dos gregos? A ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e filosofia. Objetivando a formação de um cidadão perfeito e completo. Com isso, o Platão está querendo dizer que nós não podemos ter um acesso perfeito sem nós termos um controle sobre o ensino. Então, se eu quero aprender, se eu quero fazer com que a minha parte racional seja desenvolvida, eu preciso passar por essas partes, digamos assim, do ensino, passar pela paideia. Então, a ginástica e a dialética vão ser as principais formas de levar o ser humano para fazer com que ele saia um pouco desse mundo sensível e tenha acesso às ideias perfeitas. A ginástica é o conjunto de exercícios e cuidados físicos por meio dos quais a pessoa aprendia a disciplina e o domínio sobre as inclinações negativas do corpo. Então não tinha como uma pessoa ser apenas intelecto. Ela precisava exercitar o corpo. Não é à toa que surge, então, na Grécia, os Jogos Olímpicos. A ginástica ela era valorizada, ela faz parte da formação do indivíduo. E a dialética é um método, nós já vimos quando nós estudamos o Sócrates, que é um método de diálogo, pelo qual cada pessoa poderia ascender, ou seja, subir pouco a pouco ao mundo sensível. Pela dialética, nós obedecemos uma principal regra, que é a humildade em relação ao conhecimento. Era isso que o Sócrates tinha. Ele tinha humildade diante do conhecimento. Ele dizia, olha, nós não conseguimos ter acesso tão fácil ao conhecimento, eu preciso reconhecer, só sei que nada sei, preciso reconhecer que não conheço muita coisa, e aos poucos, então, ir me elevando. Quando eu reconheço que eu sei pouco, eu vou adquirindo conhecimento, porque eu vou estar aberto ao conhecimento. Então, aos poucos, a pessoa ascendia, subia do mundo sensível, que Platão considerava ilusório, é o mundo da caverna, ao mundo inteligível, que ele considerava verdadeiro, que é o mundo fora da caverna. Muito bem, pessoal. A princípio, é esse o nosso conteúdo dessa semana. Nós voltamos semana que vem estudando um pouquinho sobre a concepção de bem para Aristóteles, para Platão, Aristóteles, nós vamos ver a concepção de bem mais para frente. E nessa concepção de bem do Platão, nós vamos chegar às conclusões do como seria um bom governo e como seria um mau governo aos critérios da Grécia antiga. Tá certo? Então é isso. Até a próxima.